Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar e alcançar os nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos te pedir que o Senhor continue fluindo deste altar e venha alcançar o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, que os céus continuem abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Senhor. Pai, fala de uma forma que possamos entender e alarga, ó Deus, a nossa visão, Senhor. Ó Pai, sabemos que nessa noite aqui tem pessoas que têm pedidos para fazer para o Senhor. Pedidos que já até foram feitos. Então responda nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, hoje é o culto que nós chamamos de culto da família. É um culto muito importante para nós. Porque aqui o Senhor ele vem falar como nós vamos ser uma família realmente abençoada. Se a nossa família não for uma família abençoada, não adianta nós termos outras coisas. Aqui nós cantamos, né? Só quero a ti, Jesus. Mas Jesus é tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Qualquer coisa que nós sairmos para buscar fora, vai ser o quê? Não vai estar ligado com as promessas, sim com as ofertas do inimigo, não com as promessas de Deus. Então abra o seu coração. Sexta-feira agora nós vamos ter o início da nossa campanha. Aliança com Deus. Aí você fala assim, mas eu já fiz aliança com Deus. Amém, irmão, mas Deus também fez conosco. E essa aliança, de tempos em tempos, ela precisa ser renovada. Nós vamos ler isso aqui na Bíblia. Ó, colocou aqui. Então ela começa dia 7. Convide as pessoas para vir fazer essa aliança. Você faça a sua, renove a sua com Deus, você que já tem. Você que não tem, vai ter oportunidade de estar fazendo. E Deus realmente ele vai estar se apresentando para você. E quando nós fazemos uma aliança com a pessoa, é que vai ter um momento de intimidade, que vai tornar uma só pessoa. É quando o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de você e vai ser um só Espírito com o seu Espírito. Amém? Então isso é muito importante para nós. Vamos começar com Josué capítulo 24. A palavra de Deus fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os ídolos, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então aqui a palavra de Deus já vem falando como que nós devemos servir ao Senhor. Primeiro, temer ao Senhor. Irmão, nós não podemos perder o temor do Senhor. Temor não é medo, não é pavor. Temor é quando você deixa de fazer aquilo que era para você estar fazendo. Deus, ele nos chamou para uma missão, e nós precisamos cumprir essa missão, custe o que custar. Então a música que lançaram. Tem uma música que lançaram aí. Está criando uma polêmica, porque na música tem uma parte que fala assim: eu abro mão de tudo, estou perdendo por ti. Mas a palavra de Deus nos ensina essas coisas. Foi o que Paulo falou, que ele considerou tudo como esterco para servir ao Senhor. E outros textos também falam sobre isso. E as pessoas têm criticado essa pessoa que está cantando essa música. Eu vi ela uma vez e vi as pessoas criticando, eu falei, essa é a maior desculpa que a pessoa tem para ficar afastado do Senhor. É criticar as coisas que vão levar os filhos de Deus a mais próximos de Deus. Então fala aqui, ó, temei ao Senhor e servi-o. Servir, irmão, é abrir mão do nosso conforto, abrir mão da nossa vontade e fazer aquilo que ele nos chamou. O nosso ministério, ele é eterno, ele não acaba. Nós não temos aposentadoria. Quando nós fecharmos nossos olhos, nós já vamos estar na glória para uma eternidade. E como você tem se preparado para isso? Como você tem se preparado para esse momento tão importante? Porque aí não tem volta. Aí não tem como arrepender-se. Já cumpriu-se.
Porque nós cantamos, vem Senhor, vem. Mas como está o meu coração? Como está a minha aliança para com Deus? Como está a minha vida com Deus? Eu preciso fazer uma reflexão sobre isso. E eu sei que muitas pessoas nessa geração, elas usam de desculpas, de erro de irmãos, de pessoas, de homens e mulheres de Deus, principalmente os famosos, para falar, eu estou escandalizado com isso ou com aquilo, porque a pessoa fez isso de errado. Mas Jesus não fez nada de errado conosco. Deus não nos abandonou. Eu falei na sexta e vou repetir hoje. Eu ouvi uma pessoa falando comigo, Deus parece que está surdo, que a gente ora e não acontece. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui orar depois de um tempo. Falei, Deus, nós servimos um Deus que fala, um Deus que responde nossas orações. E fui buscando na minha mente todas as orações que eu já havia feito e tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor fez. Não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. E aí Deus falou comigo assim, não, meu filho, o momento que eu não estou falando é que eu estou trabalhando em você. É porque você precisa ser mudado, precisa ser transformado. Ainda tem pedra no coração. O diamante ainda está sendo lapidado. Então nós precisamos entender esse processo para com o Senhor. E fala assim, com integridade e com fidelidade. E aí, irmão, como que nós vamos servir o Senhor com integridade? Com fidelidade? Muitas das vezes nós não somos fiéis nem à nossa esposa. Não estou falando em questão de adultério, mas falando de omitir a verdade, nem mentir, omitir a verdade, omitir a informação. Às vezes isso passa batido, virou rotina. Às vezes as pessoas deixam de falar a verdade porque acham que vai machucar ou que a pessoa é frágil para ouvir. Não, irmão. Tornamos uma só carne. É na alegria e na dificuldade também. Nós não temos problema com isso. Então nós precisamos pegar essa palavra e aplicar à nossa vida. E aqui ele vem fazer uma advertência. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. E aí que ele cita alguns lugares. Esses deuses eu quero trazer para os dias de hoje, irmãos. Quem tem sido Deus na sua vida? Na década de 90, 2000, o maior problema que nós tínhamos na igreja era que as pessoas ficavam presas na televisão vendo novela. E elas deixavam de ir no culto. E isso acontecia com uma certa frequência. Eles traziam uma preocupação para nós. Tanto é que algumas igrejas começaram a criar doutrinas que aquilo não era de Deus. E as pessoas começaram a abandonar aquilo, e outras abandonaram a igreja. E isso aí que trouxe um problema terrível. Mas aquilo se tornou um Deus para a pessoa. Eu e minha esposa, quando nós íamos sair, a gente marcava com nossos amigos assim, olha, depois da novela. Não era? Não tinha nem horário, era assim, depois da novela. Porque aquilo nos prendia de tal maneira que a gente não conseguia fazer nada durante aquele horário. E hoje, quais são os deuses que têm nos prendido? Irmãos, hoje a tecnologia avançou e muito. Hoje a gente fica num celular quanto tempo por dia? É claro que a maioria de nós aqui usamos para trabalho, mas para diversão, um joguinho ali, ficar passando ali os stories do Instagram, ver as coisas da igreja. Mas quanto tempo? Será que isso não está virando um Deus na minha vida? Porque quando eu abro isso aqui, vem as ofertas, vem as propagandas. Tem pessoas que são impulsivas para comprar. E toda hora tem pessoas vendendo as coisas aqui. E tem pessoas se endividando por causa disso. O nosso problema, antigamente, eram os homens da casa, que não tinham controle sobre a vida financeira. Hoje nós temos problema com os jovens, porque entram e compram jogos, vai colocando dinheiro naquilo ali e vai se endividando. Será que isso não é um Deus? Será que eu não preciso abrir mão disso para servir o Senhor? Não que isso seja pecado, você jogar um joguinho, não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo é você trocar isso pelo Senhor. Então aqui está falando, jogue fora. E aí aqui, irmãos, eu posso entrar aqui em centenas de deuses. Qual é o Deus que está te prendendo? Deus da preguiça? O Morfeu? Deus do sono? Na hora de vir para o culto, aquele sono, aquele cansaço, hoje eu não vou. Trabalhei o dia inteiro, tem até uma boa desculpa. Tem pessoas que falam assim, não vou não, porque meu filho está doente. Nem doente está, aí o menino semana que vem adoece. Porque você abriu uma legalidade. Então nós precisamos pegar essa palavra de Deus e realmente trazer para nós e tomarmos uma decisão. Aqui é o momento de decisão, se você vai servir a Deus ou não. Mas eu não quero ficar só no servir a Deus ou não. Eu quero que você aprenda que você não está tomando a decisão de só servir ao Senhor. É para onde você vai depois que fechar os olhos. É isso que você tem que pensar, porque a vida aqui é um sopro. Aqui é tudo muito rápido. Olha as coisas que o nosso coração almeja, irmãos, quão pequenas são. Quando você conquista, passa ali 2, 3 dias, já perdeu o valor. Lança lá um celular, você fica doido para comprar, você compra, daqui a pouco você está jogando em qualquer lugar ele. Não sabe nem onde está. Porque perdeu o valor, perdeu o encanto. E a palavra de Deus continua assim, versículo 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei. Então aqui a palavra de Deus está nos dando o quê? A oportunidade de escolher. Oi, te parece mal servir ao Senhor? Olha a alegria que nós sentimos na hora do louvor, na hora que nós começamos a cumprimentar os irmãos aqui. Como que é bom ver os irmãos, como é bom estar com os irmãos. Nós estamos guardados no Senhor. Então eu acredito que servir ao Senhor é muito bom. Então eu vou decidir servir ao Senhor. E a palavra de Deus continua. Escolhei. Aí tem a vírgula. Hoje. Porque talvez amanhã não vai dar mais tempo. Amém, irmão? Pegou isso aí? Nós estamos falando de uma coisa mais séria que tem na nossa vida, que é referente à salvação. E não só a nossa, mas de toda a nossa família. Porque quando o Senhor falou assim, ir de pregar o evangelho, não é só para as pessoas lá de fora, é para as de dentro da nossa casa. Eu sei que as de casa parece ser mais difícil. É porque nós queremos falar. E eles estão vendo as nossas atitudes. E às vezes elas têm divergência. Eu falo uma coisa, mas estou vivendo outra. E aí o Senhor precisa vir alinhar isso. Amém? Então fala assim, hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Aí Josué fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então nós precisamos declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê, irmãos? Quando nós fazemos isso, nós já estamos expulsando todo o mal. Nós estamos quebrando toda a legalidade. E aí tem alguns princípios para que isso aconteça. Porque a família ela é a base da igreja. É a instituição mais antiga que tem no mundo. Então Deus se preocupa demais com a família. Deus cuida demais da família. Então uma família unida, uma família que ora, uma família que jejua, uma família que lê a Bíblia junto, uma família que tem lá um dia para fazer uma oração junto, seja na hora do almoço, do jantar, do café. Irmãos, vai ser uma família unida, uma família forte. As divergências, as brigas, vai cair por terra. Não vai ter isso na sua casa. Todas as vezes que eu e minha esposa somos próximos de Cristo, lá em casa não tem briga. Mas se um ou outro estiver mais frio, só de olhar é estranho. Depois você fala, por que nós brigamos? A gente não sabe. Porque falta da presença de Deus. Então nós precisamos trazer isso para nós. Amém? Então quando eu falo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos, eu estou declarando que a minha vida é do Senhor, Ele tem liberdade para fazer o que Ele quiser.
Gênesis capítulo 2, versículo 24. Fala assim, ó: por isso, deixai o homem, pai e mãe, e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui começa-se a família. Então, o casal, irmãos, passa a ser um. Você não está sozinho mais. Seu melhor amigo está do seu lado, que é a sua esposa ou o seu esposo. É o que você tem que se abrir, é o que conhece os seus efeitos, é o que te aceita como você é. É o que não critica os seus erros, mas te apoia para que você volte para o Senhor, para que está orando, intercedendo em seu favor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quantos homens chegam aqui e pedem a gente orar para a esposa vir para a igreja e vice-versa? E aí a gente entra em campanha de oração, ora. Quando um vem, o outro sai. Faz pirraça. Parece que a pessoa transforma. Então, por quê? Eles não têm declarado isso. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Irmãos, nós que temos filhos, é muito importante que eles estejam nos cultos. Criança não atrapalha culto. Os nossos filhos precisam participar, precisam aprender a palavra de Deus. Os pequenininhos têm a sala lá em cima, que está sendo ensinado a palavra de Deus para eles. Aí os maiorzinhos nós precisamos ensinar também. Porque vai chegar um dia que eles vão precisar começar a tomar decisões na vida deles. Que nós não vamos poder fazer mais nada. E aí, irmãos, eu quero falar para vocês assim. Salmo 127, ele vai falar assim, ó: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, ou seja, você pode ter uma bela mansão ou um barraco caindo aos pedaços. Mas se não tiver o Senhor ali, não adianta de nada. Então não é a casa que eu tenho, não é onde eu moro, mas é quem faz companhia a mim ali. É quem está convivendo com a minha família ali. É quem está falando ao meu coração, é quem está me levando às práticas que eu tenho no meu dia a dia. Seja na minha faculdade, seja no meu trabalho, seja no meu ciclo social. Então eu preciso trazer isso para uma realidade. E nós estamos aqui para sermos cuidados pelo Senhor. Para que essa decisão, irmãos, ela seja tomada todos os dias na nossa vida. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, qual que foi a nossa promessa? Foi de largar tudo mesmo. Quando eu aceitei o Senhor, eu larguei tudo. Infelizmente, na caminhada da minha vida de fé, eu tive alguns tropeços, mas o Senhor é fiel e justo e me perdoou, me lavou com seu precioso sangue. Ele faz isso com cada um de vocês também. Então não permita ser acusado pela sua mente, nem pelo diabo, nem por ninguém. Porque você e a sua casa estão servindo ao Senhor. Como? Eu não sei. Não sei que nível vocês ainda estão, mas estão. E o Senhor está fazendo alguma coisa. Talvez não seja no tempo que você está esperando, mas Ele está fazendo. Ei, descansa no Senhor. O Senhor não perde nenhum sequer. Eu sei que muitas das vezes as mães ficam aflitas quando os filhos saem. Somente quando é muito jovem, começa aí naquela festa de 15 anos, as mães ficam apavoradas, com medo do filho desviar. Ei, mãe, esse filho não está na sua mão, não. Está na mão do Senhor. Se você tem um filho que está passando uma temporada lá fora, não desista, continue orando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Larga as críticas de lado. Larga as brigas de lado. Larga as palavras de maldição de lado. Para com esse negócio, não tem jeito para esse, não tem jeito para aquele outro. Não, tem jeito sim. O Senhor tem poder para fazer tudo isso na nossa vida, amém? Então nós falamos do Senhor edificar a nossa casa, o homem e a mulher tornou uma só carne,
E agora fala assim, olha, Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Irmão, esse amor aqui é um amor incondicional. É um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. É uma lista que nós poderíamos ficar falando aqui. Porque quando fala de amor, o que vem na nossa mente? As historinhas que nós ouvimos quando era criança. Então, todo mundo que vai para um casamento, que não tem um acompanhamento, que não tem um cuidado para falar o que é o casamento, explicar, falar da qualidade da pessoa, falar dos defeitos, o que acontece na caminhada do dia a dia, ela vai ter muitos problemas com isso. Então, o homem não precisa disputar com a mulher, porque a própria palavra de Deus fala que a mulher é a parte mais frágil. Nós nunca vamos perder para a mulher, porque nós não estamos disputando com ela. Nós somos um. Todas as vezes que elas vêm falar conosco, 98% das vezes, é para que nós possamos melhorar. É cuidado conosco. E como nós reagimos? Aí vem aqueles deuses do machismo, que nós trouxemos à nossa família. Não aceito ser mandado por mulher, não aceito que fale assim comigo. Que isso? Eu sou o homem da casa. Machismo. Ignorância. Bobeira. Isso não vai levar-nos a lugar nenhum. Já já o Espírito Santo vai tocar nela, ela vai se arrepender e vai pedir perdão. Não tem outro caminho para ela. Porque se ela não fizer isso, as orações dela não são respondidas. Não é o que nós oramos no Pai Nosso? Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com as coisas. Quando eu erro com a minha esposa, eu tenho que procurar e pedir perdão. É fácil, irmãos? Não. Mas a única forma de que minhas orações vão ser respondidas vai ser assim. Porque nós temos uma aliança. Então, a aliança nos torna um no Senhor. E aí fala também dos filhos, capítulo 6, versículo de 1 a 4, fala assim. Deixa eu abrir aqui e ler esse versículo. Os filhinhos achou que ia passar batida aí, né? Tem para vocês também. Filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, para você, jovem, aqui tem uma promessa. É o mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Então, isso é uma família forte, uma família unida. Não tem esse negócio, a igreja, ela não pega as coisas do mundo e vai inserindo nela, e vai dissipando essas coisas aborrecentes. Na igreja não tem aborrecente, é adolescente. Não aceite que fale diferente disso, irmãos. O mundo quer empurrar as coisas goela abaixo de qualquer maneira. Nós não vamos nos curvar diante de Deus nenhum. Somente o Senhor é o nosso Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa família. Aleluia. E aí, quando vai falar também, fala assim, olha, aí eu vou falar para os irmãos. Colossenses 3:13 fala assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, irmãos, perdoe. Tenha um coração de carne, um coração voltado para as coisas de Deus. Não fica com esse orgulho crescendo. Irmão, o orgulho, eu já falei e repito, ele é a corporificação de Satanás. E uma pessoa que tem um coração dessa forma,
Ela está abrindo uma legalidade para pegar um câncer. Porque ela está amargurada o tempo inteiro, ela está fechada o tempo inteiro, ela está zangada, está raivosa o tempo inteiro. Não tem organismo que dá conta de jogar esses hormônios ruins fora. A pessoa não sente prazer, não tem alegria em nada. Então perdoe. Irmãos, perdoar é uma atitude. Não é questão de sentimento. Às vezes você vai estar com raiva ainda, mas perdoa. A questão do sentimento, o Senhor vai tratar o seu coração. Você precisa de cuidado. Às vezes leva tempo. Às vezes leva uma semana, 2, mas você já perdoou. Liberou o perdão, acabou. O que é liberar o perdão, irmão? Não é comentar com outra pessoa sobre o assunto. Já encerrou, acabou. Ninguém precisa saber o que aconteceu, não. Já está resolvido. Entre você e aquela pessoa. Entre você e o irmão que teve a desavença. E olha como que a família é tão importante, irmãos. O Senhor, quando criou o homem, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. Caim e Abel, e nós sabemos muito bem essa história. Após um tempo, foram apresentar ao Senhor a sua oferta. O Senhor agradou da oferta de um e não agradou do outro. O que foi rejeitado pelo Senhor, irou-se com o que foi aceito. Foi lá e matou. E aí, se nós discorrermos sobre esses primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que o plano de Deus foi tão perfeito que quando acontece esse homicídio, esse irmão que mata, ele é expulso daquele lugar. E é posto nele uma marca. E ninguém podia tocar e nem matar ele. Você sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa andar com medo ou desejar a morte nem poder. Quantos de nós um dia não já pensou em morrer, mas teve medo, não teve coragem? Porque sabe do plano da salvação? E aí desse camarada, quando sai Caim, vai criar. Ele perde a segurança, ele perde o amor, ele perde a alegria, ele perde a família, e ele vai morar em tendas. E aí começa a ser a história. 2 povos. E um pouquinho mais para frente, Deus concede de novo a Adão e Eva, e nasce Sete, e de Sete começa a invocar o Senhor novamente. Começa a servir ao Senhor. Passado mais um tempo, o homem cai de novo. E cai onde? Lá na Torre de Babel. Vou adiantar aqui, senão não dá tempo, tá, irmãos? Mas depois você lê lá. Lá na Torre de Babel. Ah, vamos construir um monumento aqui até chegar no céu. Vamos ser como Deus. Somos independentes de Deus, não precisamos de Deus. Agora, ó, já tem dinheiro, já tem carro, já tem casa. Ah, meus filhos são casados. O que Deus faz? Deus desce e confunde a língua dos homens. E espalha todo mundo. Mais uma queda. Se você for olhar a palavra de Deus, em tempos tem uma queda. Mas em tempos o Senhor também vem restaurar. Um pouco mais à frente, eu vou dar mais um adiantado, tá, irmãos? Vou pular lá para o capítulo 12. Deus vai lá e chama uma família. Só que agora Deus muda a estratégia. Ele colocou o homem no lugar perfeito. Não precisava fazer nada, tinha de tudo, e o homem não valorizou, perdeu. Nós só damos valor às coisas que nós perdemos, irmãos. Não o que nós temos, não o que nós conquistamos, não o que Deus nos deu, só quando perde. Agora o que Deus faz? Deus pega Abrão, lá no capítulo 12. Era um cara que era filho de um homem que fazia deuses para vender. Era uma terra lá de Ur dos Caldeus, que era uma terra de idolatria. E o Senhor fala com ele assim: ei, vai para uma terra que eu te mostrarei.
Deus não falou nem a direção, irmãos. Eu vou te fazer grande. Mas agora, olha só. Deus está mandando Eli a um lugar. E nessa trajetória, dessa promessa de fazer ele grande, irmãos, você que é pai, mãe aí, eu quero que isso entre no seu coração agora com força. Toma posse, pega a mesa aí com a mão e fala, toma posse dessa palavra. Deus está cuidando da sua família. Amém? Há tempo para tudo. Não tente dar o seu jeitinho. Se você dar o seu jeitinho, você vai trazer problemas na sua vida. Aí o Senhor vai ter que consertar de novo e de novo. Quando Deus faz a promessa, Abraão e Sara já estavam de idade avançada e a mulher naquela idade já não podia gerar mais filho. Então já não havia esperança. O que ela me faz? Pega a sua escrava e oferece para o seu marido. E gera-se Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Não foi dessa forma que Deus falou. Então Deus não age da forma que nós determinamos. Ou que achamos que é certo. Aí fala assim, mas Sara errou então, né? Mas não foi só ela, porque quando Abraão chegava nas cidades que ele andava, ele falava que ele era irmã de Sara, porque ela era de formosa aparência. Senão eles matavam ele para ficar com ela. Então os dois erraram. E o Senhor precisou consertar esse erro. Ele traz Isaac. Abraão lá com seus 99 anos, gera-se Isaac, o filho da promessa. O Senhor vem consertando. Só que agora, como é que faz com Ismael? Irmão, você tem algum Ismael na sua vida? Tem alguma garra ainda? Vai ter que mandar embora. Ah, é doloroso despedir de um filho. Ah, eu amo. Aí aqui, irmãos, não estou falando de filho literalmente, tá? Estou falando de coisas. Estou dando exemplos. Vou dar um exemplo aqui. Ficar fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Eu tenho um pecado de estimação que anda comigo há anos. E agora, para que o meu filho reine, eu preciso abrir mão desse pecado de estimação. Como que eu faço agora? A bênção não é só para mim agora. Agora eu já não posso mais ser tão egoísta como eu fui a vida inteira. As minhas decisões vão gerar consequências às pessoas que eu mais amo. E como que eu faço agora? Eu preciso me entregar. Falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí vem Isaac. Depois de Isaac vem quem? Já? Hein? Jacó. Não é isso? Nós vamos ter que marcar a escola dominical aqui, ué. Então vem Esaú e Jacó. Não é os dois gêmeos? Sim ou não? Me ajuda aí, hein? Ficam comigo. A promessa era para Esaú. Ele não valorizou. O que Isaac fez? Ó, Jacó fez. Olhou e falou assim, opa, peraí. Esse aqui é a promessa. Eu quero essa promessa aqui da primogenitura. Como o irmão era relaxado com as coisas de Deus, ele chega e fala assim, o irmão chega cansado. Aqui, quer me vender a sua primogenitura? Você não dá valor mesmo? Tem nada a ver, é espiritual, ninguém vê, ué. Ninguém anda com nada na cabeça. Você não está vendo coroa aí sobre a sua cabeça, tá? Está vendo coroa na cabeça de algum irmão aí? Mas tem uma coroa aí, irmãos. Para cada alma que você ganha, é colocada em uma pedrinha. Nós não estamos vendo com os olhos naturais, mas espirituais nós estamos vendo. E ele vende isso. Ele vai lá e engana o seu pai. Se passa pelo irmão e pega essa bênção. E aí ele fica com medo e foge, porque o irmão quer matar ele. Ó, repetindo o que aconteceu lá no primeiro, ó.
Lá na primeira geração, lá em Adão. Ele foge, casa, constrói sua família, ele gera o quê? Quantos filhos? Quantos? 12. São as 12 tribos. Só que entre os 12, ele tinha um preferido, chamado José. O que ele faz com José? Vai lá e dá o quê? Uma túnica para José, colorida, brilhante, mostrando, não, esse é meu filho amado. Os outros irmãos ficaram zangados com isso, e o desejo era de matar. Já não conseguia suportar o que ele falava. Ele foi contar dos sonhos que ele teve, aquilo parecia ofensa no ouvido dos irmãos. Aí, por graça de Deus, cuidado de Deus, Deus não permite que eles matem José, mas eles vendem ele como escravo no Egito. Então, quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar numa casa e a casa começa a prosperar. Aparece uma endemoniada lá, uma enviada lá do inimigo, e tenta seduzi-lo. Ele era um jovem. Então, jovem, a palavra de Deus fala para nós fugirmos da aparência do mal. Você que é jovem, foge da aparência do mal. Não brinque com isso. A palavra de Deus fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando José rejeita o pecado, quando ele rejeita aquela mulher, ela acusa ele que ele estava querendo abusar dela. E ele vai preso. Irmãos, o amado do pai agora está preso. O que vai dar continuidade à genealogia para que a bênção de Deus chegasse até nós hoje, estava preso. E ele teve a oportunidade que quando ele chega lá naquela cadeia, ele também transforma aquele ambiente. Então, irmãos, não é o ambiente que vai nos transformar, é nós que vamos transformar o ambiente. Onde você chegar, a unção de Deus vai chegar com você. E aí ele tem a oportunidade de dar duas revelações. O copeiro do rei para o padeiro. E quando cumpre-se aquele falar, a revelação, ele fala, lembra de mim. Ou seja, fala para Faraó que está ruim, né? Arruma um negocinho melhor para mim aí. E esse camarada esqueceu de José, ué. Resolveu o problema dele, agora o outro lá que se vira. Aí Deus tem que fazer Faraó ter um sonho, chamar todos os sábios da região, e ninguém descobria o sonho de Faraó. E aí aquele copeiro lembrou das palavras de José. Falou, tem um homem aí que tem dom de revelação, como aqui na igreja tem homens e mulheres com dom de revelação. Porque muitas das vezes você fica buscando palavras de Deus em outros lugares, seja na internet, seja nessas caixinhas que vem com versículo que as pessoas ficam tirando aí. Irmão, tem homens e mulheres de Deus aqui que têm dons sérios. Você precisa crer, abra o seu coração para Deus falar com você. E aí, esse jovem que chegou lá como escravo, foi acusado de querer molestar a mulher do seu patrão, foi preso, ele vai lá e revela as coisas com o poder e a graça de Deus para Faraó. Faraó o torna um homem mais poderoso daquela época. E naquele sonho foi revelado o quê? Que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. E teria que ser um homem muito sábio para administrar aquilo. Irmãos, então, guarde isso no seu coração. Deus não esquece dos seus feitos. O diácono Sá pregou aqui essa semana sobre isso, sobre Mardoqueu. O que você fizer para um pequenininho desse aí, ó, um irmãozinho desse do seu lado, Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Deus fez vir uma fome na terra para que aqueles irmãos viessem até José. Os mesmos que queriam matá-lo.
Quando eles chegam lá, eles não reconhecem José, porque as vestimentas daquela época no Egito eram diferentes. Eles andavam maquiados, né? Nada de maquiagem, viu, pastor? É aquela época. Então vamos lá. Não reconheceram, irmãos. Mas eles foram lá comprar e levar comida para que sua família não morresse. Quando José se revela, eles achou que José ia matá-los. E o que José faz? Não, irmãos, fique tranquilo. O mal que vocês planejaram, tramaram contra mim, Deus tornou esse mal em bem. Amém, irmãos? Então, quando eu e minha casa servimos ao Senhor, irmãos, pode levantar a legião que for, pode levantar o grupo, a etnia que for contra nós, que não vai prevalecer. Nós somos a igreja do Deus vivo. Então, toma posse disso. Sai daqui hoje convicto, assim, ó, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Às vezes você ainda não atingiu o nível de santidade, às vezes ainda tem um pecado ou outro, irmão, Deus vai arrancar isso na hora certa. Às vezes o seu filho está fazendo um trem lá que você não concorda, deixa que Deus vai cuidar, só ora, ora. Para com falação, ora, só ora, ó. Ora. Meu filho está aqui, nunca falei para ele não sair, para não beber. Nunca falei nada disso com ele. É só orar. É só pôr o joelho no chão e orar. E Deus transforma. Amém? Então pegue essa palavra, guarda no seu coração. Ela está gravada no YouTube, não deixe de ouvi-la. Pegar esses versículos que nós falamos aqui, porque foi muito rápido, porque a hora passa muito rápido. E medita nesses versículos com calma. E Deus vai falar ainda mais no seu coração. Você vai ver quantas bênçãos Deus tem para você. Porque ele fez uma promessa para Abraão. E Deus não pode quebrá-la. E ele não perguntou se você, a sua família, é uma família boa. Porque tem um ditado aí fora aí que fala que toda família tem o quê? Agora pensa bem, irmãos. Só que Deus falou assim, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a igreja, ela não tem negócio de ovelha negra, branca, amarela, azul, não. Há um só povo, que serve um só Deus e que tem um só Espírito. Amém? Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Então não se sinta menor do que ninguém, ou do que você é. Irmão, você é um provocador de milagres. Você é um vaso de honra. Talvez não chegou o tempo ainda de você comemorar ou celebrar isso, mas está chegando. Seja perseverante. Persevere. Às vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas para ver o que vai sair da nossa boca. Que a boca fala, o coração está cheio. Aleluia. Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Hoje é o dia de você decidir quem você vai servir, se é o Senhor ou se são outros deuses. Se você vai servir o Deus da promessa ou se você vai servir o enganador, o mentiroso, que veio matar, roubar e destruir. Porque tem muitas ofertas para você, mas ele não cumpre. Uai, que isso? É uma pregação, hein? Glória a Deus. Tem que parar de pregar. Então, irmãos, não brinque com o inimigo. Ele sabe onde nos pega. Ele conhece a nossa família, conhece os deuses que os nossos pais serviram. É só você olhar o que seus pais aprontavam, o que seus avós aprontavam, vai ser onde que ele vai tentar te pegar. É assim que funciona. O diabo está aqui nessa terra há 6.000 anos.
Eu já falei sobre essas 3 eras de 2000 anos, de cada uma aqui. Vou voltar a falar sobre isso algum dia. Mas você precisa estar ciente do que Deus está fazendo. Que a sua família, quando você declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fique despreocupado, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Que a sua família vai ser abençoada. Por quê? Abraão teve que fazer um sacrifício muito grande, ele teve que mandar Agar embora, Ismael embora, teve que andar, subir no monte, e o Senhor pediu Isaac, ele ia sacrificar Isaac. E por causa dessa atitude, o Senhor prometeu abençoar todas as famílias da terra, a minha e a sua. Amém? Deus não quebra a promessa. Então não tem como a sua família dar errado. Dependendo da decisão que você toma hoje. Foi ensinado para nós aqui, através da palavra de Deus. E o Senhor hoje. Não perca o temor do Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Ó Pai, encha, Senhor, nosso coração, Senhor, de alegria, mas também de temor. Pai, leva-nos, Senhor, a servir realmente ao Senhor. Leva-nos a santificarmos. Pai, nos dê prazer de ler a tua palavra. Nos dê o hábito, Senhor, de lermos juntos na nossa casa, na nossa família, Senhor. Pai, que a nossa casa só entre coisas boas. Pai, que o mal não passe da porta. Pai, a nossa casa pertence ao Senhor, as nossas coisas pertencem ao Senhor. Então cuida delas para nós, Senhor. Tua palavra fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha as sentinelas. Nós não queremos trabalhar em vão. Então pedimos, ó Deus, que realmente o Senhor venha zelar por nós. Nós já te entregamos tudo, Senhor, e abrimos mão de tudo, de todos os outros deuses. Servimos somente ao Senhor. Então responda a nossa oração. Pai, realiza os sonhos, desejo o coração de cada pessoa que aqui se encontra. Pai, responda as orações que têm sido feitas, ó Pai. Todos os dias tem pessoas orando. Ó Pai, em nome de Jesus, certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia!